Então, irmãos, eu sou o padre Cecílio dos Santos. Eu nasci no Poranga, a cidade bela, né? Nasci em 1963. Nasci no Hospital São Geraldo com a doutora Elizabeth. Tive uma infância muito boa. Eu lembro-me da minha infância, foi muito boa. Até aos 7, 8 anos, muito maravilhosa a minha infância. Mas, pelas circunstâncias da história, com 6 anos meu pai faleceu. Depois, quando eu tinha 17 anos também, minha mãe faleceu. E foi um tempo angustioso, um tempo difícil. Fui morar com meus irmãos, morava um tempo com o irmão, um tempo com outra irmã. Um tempo morei na cidade de Orlândia e depois voltei a Nuporanga. E nesse tempo eu trabalhava no duro, trabalhei muito tempo na roça, trabalhei como pedreiro, trabalhei na firma Ceval, naquele tempo, um serviço duro. Depois, esta minha juventude, ia para Sales, ia para Orlândia, estava no Poranga, assim, na busca da realização, da busca da felicidade, porque era muito triste, muito angustiado, não tinha uma expressão de ser, uma expressão de vida, de olhar no olho das pessoas e falar, conversar. Não podia sorrir, não tinha uma expressão de sorriso de forma alguma, e uma insegurança, uma incerteza na história, na vida, tinha muito medo, muito tímido. Porém, começa a salvação, porque tinha um colega meu, passamos perto do salão paroquial, eu perguntei o que tinha aí, estava acontecendo as catequeses, eu perguntei se poderia entrar, qualquer um. Então, entrei, e ali fiquei, gostei, porque senti acolhido pelas pessoas, senti muito bem, apesar que ficava lá no fundão, quietinho, ali não dizia nada. Porém, ali Deus já tinha me acolhido, já tinha me escolhido, eu senti amado pelas pessoas. E logo aos 6 meses que eu entrei na comunidade, no caminho catecumenal, houve aquela celebração do bom pastor que faziam antigamente, e levantou 7 moços. E eu não levantei, porque era muito vergonhoso, muito tímido, porém falei com o catequista. O catequista na época era Joaquim e Vânia, e eles me levaram até o Padre Franco, e eu comecei a frequentar os encontros vocacionais, que eram de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias tinha um encontro vocacional. Tive muitas decisões, porque eu gostava de ir, de correr, né? Era meio atleta, então certa vez eu ia competir, estava preparado para ganhar, porém teve um encontro vocacional, eu deixei esta competição e fui ao encontro vocacional. E recebi muitas propostas do meu irmão para trabalhar em São Paulo e tive que decidir também em ficar participando do grupo vocacionado. Meu pai casou 2 vezes, sou fruto do segundo casamento. Ele teve 6 filhos com a primeira mulher e 6 filhos com a minha mãe. Hoje nós somos 5. Nós somos hoje 5 pessoas, exatamente, né? 3 homens e 2 mulheres. Mas vamos resumir um pouco a história, né? Porque é muito longo. Entrei no seminário, voltei a estudar, fazendo filosofia, terminando o 2º grau, fazendo aquelas matérias difíceis, matemática, física, inglês, tá? E depois entrei no seminário fazendo filosofia, estudando português, estudando latim, e estudando
então era uma confusão, porém aí a graça de Deus foi maior, que eu fui vencendo todas essas etapas. Depois de terminada a filosofia, em 1990, fui chamado os moços para entrar no seminário Redentores Mater, seminário que tinha como ajuda para a igreja, em que era um seminário para acompanhar as famílias, os casais que saíam em missão. Então, fomos para esse seminário. Eu sou a primeira turma do Redentores Mater de Brasília, em 1990, iniciou esse seminário. O primeiro padre ordenado foi o padre Walter Guerra. Depois, como turma, eu e mais cinco padres fomos ordenados. E depois de ordenado, fiquei 2 anos em Brasília, na paróquia Santa Maria. Depois voltei à diocese, fiquei 10, 11 anos na diocese, e depois decidi sair na missão, sair na itinerância, e fiz a itinerância aqui no estado de Goiás, por último, comecei por Bahia, passei por Maranhão, e agora voltei à diocese, no 2020, voltei à diocese, aí na paróquia de Guará, aqui tinha necessidade de um vigário, então estou como vigário aqui já há 4 meses, na graça de Deus, na luta. Sempre o meu lema é a paternidade de Deus, que foi muito forte na minha história, apesar de não ter os pais fisicamente, mas ter essa experiência interior da maternidade de Maria, minha mãe, e essa paternidade de Deus que carrego comigo, que me conduziu, está me conduzindo até hoje no ministério, com muita dificuldade, mas também com muita graça de Deus. Um pouco que Ele está me concedendo e concede esse tempo agora no trabalho na diocese.